Lucas 15, do 11 ao 24. Eu já quero adiantar para os irmãos que não se preocupem, que nós não vamos fazer como das outras vezes, ou, perdão, não das outras vezes, nós vamos fazer como alguns fazem, né? Pregam ou ensinam a parábola do filho pródigo só até o 24, viu? Porque a parábola, ela vai até o 32. Então, mais uma vez, nós fizemos assim, sabe, irmãos? A divisão para não ficar longo o estudo, tá certo? E aí nós vamos ver a primeira parte hoje, e com a graça de Deus, a segunda parte dessa parábola na próxima semana, tá certo? São vários. A questão não é que são vários versículos, irmãos, é que é muito rica aqui, é uma riqueza, né, fantástica. E a palavra de Deus é assim. Nós meditamos em 3 versículos no último domingo, né? 3 versículos apenas, e eu penso que os irmãos viram como, né, Deus dá a graça da gente conseguir refletir e extrair ensinamentos preciosos, né? E agora também nós temos uma quantidade maior de versículos, mas diga aos irmãos que não vamos parar no 24, nós vamos estudar, evidentemente, mas nós vamos fazer isso em 2 partes. Bem? Então, inicialmente, vamos fazer a leitura dos versículos 11, 12 e 13. Mas, evidentemente, nós vamos fazendo ao longo do estudo a leitura de todos os outros versículos e esse ponto. Diz a palavra de Deus, né? A infalível, inerrante, autoritativa, suficiente palavra de Deus. Versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém. Vamos orar. Senhor, lemos aqui uma parte daquilo que nós pretendemos, Senhor, expor, que é esta parábola, Senhor. Estamos aqui, mais uma vez, necessitados de Ti, Senhor, e do Teu Espírito para nos conduzir a toda a verdade. Clareia, Senhor, a nossa mente, dá entendimento, ó Deus, e significado as palavras aqui, Senhor, que serão lidas e explicadas. E o Teu Espírito as aplique, Senhor, aos nossos corações. Atenda, Senhor, as nossas necessidades, que é a necessidade da nossa alma, que é a necessidade mais importante que nós temos. Deus amado, nós te pedimos humildemente, Senhor, que ouça a nossa oração, que Tu, ó Deus, nos faça dia após dia mais cativo à Tua palavra, Senhor. Cativos, presos à Tua vontade. Confessamos as nossas limitações, meu Deus, as nossas inclinações pecaminosas e erradas. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra é clara, mas o problema está em nós, de entendermos. Então nós, com humildade, Senhor, nós te pedimos que o Senhor ouça aqui a nossa oração, que o Senhor ouça o nosso rogo, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Termos uma vida, Senhor, na Tua dependência. Uma vida, Senhor, uma vida de arrependimento e de alegria. Para que a nossa alegria de fato esteja no Teu reino. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos. Amém. Amém. Bom, irmãos, essa é a terceira parábola que Cristo profere sequencialmente. Por que é que ele proferiu essa parábola? Porque ele ouviu uma crítica dos escribas e fariseus, porque ele estava o quê? O que é que Jesus fez que
comendo, ele disse, ele come, ele anda com publicanos e pecadores. Então Cristo vai trazer o quê? Vai trazer aqui a temática da graça. E essa temática ela é mantida nessa parábola aqui. Talvez a gente possa até dizer, irmãos, que Cristo dá uma ênfase maior por causa da riqueza de detalhes dessa parábola. Talvez porque todas as palavras de Cristo são ricas, são propícias, né? Como nós falamos inicialmente aqui no estudo. Pela sua graça, o Espírito Santo dá que a gente consiga extrair de um versículo muitos ensinamentos. Mas nessa parábola aqui, que está tratando do mesmo tema, a gente tem que entender isso, olha, irmãos. Muito importante isso daqui. Essas parábolas, elas dizem respeito à mesma temática. Cristo não mudou de tema, Cristo não mudou de ensino, Cristo não mudou o foco, não. Ele está falando do mesmo tema. Só que nas duas primeiras parábolas, nós vamos ver que ele utilizou dois personagens, né? Na primeira parábola, quais eram os personagens? A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Aí quais são os dois personagens? A segunda parábola da dracma. Quem são os personagens? A mulher e a dracma. Então, irmãos, como a temática é a mesma, inclusive nós vemos que a palavra que inicia o versículo 11 é continuou, né? Então ele continuou a falar do mesmo assunto, ele continuou a abordar a mesma temática. Então nós devemos ter a primeira parábola, a segunda parábola e a terceira parábola no mesmo sentido. Tá certo, Ramon? Não é assim? Ela no mesmo sentido, ela continuou expondo. Então a gente tem que olhar, né, e entender isso. Mas na terceira, Cristo utiliza três personagens, que são o filho, o pai e o irmão. Isso. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. E, irmãos, Cristo traz detalhes da atitude de cada um deles. Veja, olha só, preste bem atenção. A gente viu que na primeira parábola o pastor e a ovelha, né? E aí você não vê, você vê o pastor tomando a iniciativa de ir atrás da ovelha. E o tema é a graça de Deus, tá certo? Nessa parábola, entre o pastor e a ovelha, que pessoa da Trindade aparece? Hein? Cristo. Cristo que é o pastor da ovelha. Na dracma, entre a mulher e a dracma, qual foi o personagem, qual foi a pessoa da Trindade que a gente viu atuando? O Espírito Santo. E agora? O Pai. A dracma não tinha nenhuma capacidade de reagir a nada, né? A nenhuma atitude. Mas agora nós temos. Aí veja, como é que a gente vai entender direito essa parábola? Tem que olhar para as outras também. Porque a temática da graça está, né, aqui aparecendo. Então, irmãos, na terceira, Cristo usa esses personagens, mas ao contrário, até mesmo do título dessa parábola, nas Bíblias tem aí, parábola do Filho Pródigo. Mas esse título aí, irmão, foi quem compilou a Bíblia, né? Que vai botando esses textos assim, que eu disse aos irmãos, às vezes ajuda, às vezes atrapalha até a gente ler. Quando a gente foi ler na seleção continuada, tinha um título no meio de um versículo e outro. Eu acho interessante as histórias bíblicas e as parábolas que são trazidas e todas as que são feitas, que deve dar um medo, um medonho para os filhos mais velhos, não? Hein? Deve dar um medo medonho você ler a Bíblia como filho mais velho, né? Porque sempre o mais novo é que recebe a graça e o filho mais velho é que sofre, indo para o inferno. Não se preocupe, porque a graça recai sobre todos. Aí você só fica tranquilo quando vê Cristo, que Cristo foi o primogênito, né? Aí pelo menos dá um suorzinho assim, porque...
Então, irmãos, ao contrário do título da palavra, o personagem principal não é o filho, mas é o pai. E até mesmo, irmão, talvez essa parábola nem fosse tão bem descrita como a parábola do filho pródigo. Aí esse é o problema, né? Porque você vai focar em quê? Você vai focar no filho pródigo. Por isso que muita gente, muitos pastores, quando vão pregar, para no versículo 24. Mas a parábola não para no versículo 24. Ela continua. Você fala do primo. Irmã Gisele, quando fala da parábola do filho pródigo, você lembra do filho mais velho? Às vezes você diz assim, e tinha um filho mais velho nessa parábola? Eu pensei que só tinha um filho pródigo. Não é verdade? Hein? Né, Gisele? Ô, Aline? Você, rapaz, e o filho mais velho? Irmãos, ele tem aqui uma importância tremenda. Mas a gente só lembra, rapaz, daquele do que saiu de casa, que pegou o dinheiro, que estava lá cuidando dos porcos e voltou para casa e foi recebido pelo pai. E o filho mais velho, eita, sim, mas como foi mesmo? Ele fez o quê? O filho mais velho fez o quê? Eu não lembro, a gente não lembra. Mas tem, irmãos, aqui Cristo deixou para, como eu disse, enriquecer. Cristo deixou isso, irmãos, para o melhor entendimento, ou para se ter um entendimento correto da graça de Deus. Eu quero que os irmãos atentem para isso. Olha, irmãos, anota aí essa frase. Para se compreender a graça de Deus, é preciso enxergar com clareza a desgraça do homem. Vou repetir. Para se compreender a graça de Deus, é preciso enxergar com clareza a desgraça do homem. É impossível, digo para os irmãos com toda a convicção, se glorificar a Deus, bendizer a graça de Deus, sem você compreender a extensão do pecado no qual essa graça abunda, ou seja, essa graça transborda. É preciso desenterrar o que está enraizado no coração do homem e as circunstâncias trazidas nessa parábola para você entender o que é a graça de Deus. E essa parábola cumpre bem esse papel. Então Cristo quer mostrar quanto a graça de Deus é tremenda, enfatizando a falta de compaixão dos homens, querendo mostrar a falta de compaixão dos escribas e fariseus, que se achavam merecedores da graça divina devido às suas obras, à sua religiosidade, à sua capa de santidade. Então, dando sequência, o título do nosso estudo é A Alegria no Reino com o Filho Restaurado. A alegria no reino com o Filho restaurado. Então, irmãos, vamos às lições. São várias que a gente pode extrair daqui dessa primeira parte dessa parábola. Alguns, a gente, conversando assim no círculo mais íntimo, acha que essa parábola devia ser chamada também, ou talvez mais adequadamente, a parábola do novilho cevado. Que deu confusão porque o filho mais velho disse: eu estou aqui com o senhor e nem um cabritinho, nem um poderio o senhor me deu. Aí chega seu filho e o senhor mata um novilho cevado. Só o outro estava no novilho cevado. Então veja, qual a primeira lição que nós aprendemos? O homem natural, ele deseja estar, abre aspas, liberto, fecha aspas, de Deus. Nós vemos aqui claramente que o pai representa aqui Deus, né? O filho mais novo representa os o quê? Os perdidos, os eleitos. E o filho mais velho representa os religiosos, os fariseus, que achavam que tinham direito, tinham direito à graça de Deus. Pai,
né? O Senhor, estou aqui com o Senhor há tanto tempo e o Senhor não me dá nada. Eu que estou trabalhando aqui, fazendo tudo que o Senhor quer, obedecendo. Ai, irmão, presta atenção. Obedecendo, trabalhando, né? Ralando. Então, o pai aqui representa Deus. O filho mais novo representa os eleitos de Deus, os que foram perdidos. Isso nos mostra, irmãos, que o homem natural, que é a primeira lição, deseja estar liberto de Deus. O homem natural deseja estar liberto de Deus. Versículo 11 e 12. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Por que isso, irmãos? O homem natural, ele não gosta de estar debaixo dos cuidados de Deus. Não gosta. Porque os cuidados de Deus correspondem a tudo que Deus tem para o homem. O cuidado de Deus não é só aquilo que nós imaginamos da proteção, da provisão. O cuidado de Deus para com seus filhos, ele é completo. Não falta nada para o filho. E tem uma coisa que diz respeito ao cuidado de Deus para com o filho, que o homem natural não entende, que são os seus. Uma coisa que protege o homem, mas o homem acha que não é uma proteção, é uma amarra. O homem acha que é uma prisão, mas é uma proteção. São os mandamentos. Os mandamentos. Os mandamentos, irmãos, são uma provisão de Deus. Inclusive, já circulou aí, nessas figurinhas, nessas charges que o pessoal fala, que tem uma cerca, né? Tem uma cerca assim, tem 2 personagens. Aí um deles está pulando a cerca. E o outro grita dizendo: não pule não, que essa cerca é uma proteção. Aí do outro lado está escrito: lei de Deus na cerca. E depois da cerca está o quê? O precipício. Para o homem natural, irmãos, a lei de Deus é uma amarra, é uma prisão. Não posso fazer nada. Tem me impedindo de fazer as coisas. O homem natural quer liberdade para fazer aquilo que ele quer. E o Deus soberano, o Deus cuidador, o Pai, ele sabe aquilo que é bom para o filho e sabe aquilo que é ruim para o filho. Por isso, irmãos, que dentre outras coisas, nos mandamentos você tem quantos nãos? Por que tem tanto não? Porque você diz tanto não à criança quando ela é pequena. Por quê? Não faça isso não. Ei, não pode não, menino. Ei, não vai para aí não. Por que, irmão? Porque o homem natural, a tendência dele é fazer a coisa errada. Então ele deseja estar liberto. Ele diz: eu não quero não uma pessoa que está o tempo todo me dizendo o que eu não posso fazer. Eu quero ficar livre. Por isso que a gente diz que o menino, quando está calado, ou está dormindo, ou está fazendo alguma coisa errada. Esse menino: rapaz, não estou escutando fulano. A mãe já corre, já corre, já desconfia. Ele quer, a criança, o homem natural, ele quer o filho, que ele quer ficar livre dos olhos do pai, para fazer aquilo que ele quer, fora das amarras. Então, irmãos, o homem natural, ele acredita que pode viver melhor por meio das suas próprias determinações. Ele acredita que pode viver melhor do seu jeito, da sua maneira, escolhendo o que deve fazer, para onde ir, elaborando o seu conjunto de valores e definindo sua ética. Ele quer fazer isso. Irmão, Satanás percebeu isso logo no início da humanidade. Ele usou isso contra o homem logo no Éden. Preste atenção, ele disse: ó, tu vais ser igual a Deus, tu vai ter liberdade, tu vai poder fazer o que tu quiser, tu vai ser conhecedor do bem e do mal igual a Deus. Tu vai ter essa liberdade.
Parece que ele estava dizendo assim, em outras palavras, nos ouvidos de Eva: o conhecimento liberta. Olha, esse conhecimento vai te libertar. É o que se diz aí nas universidades, irmãos. Tá certo? É o que se diz aí nas cátedras da universidade. Você, olha, quando você tiver o conhecimento mesmo, você vai sair do senso comum, você vai estar em outro nível, analisando as coisas sobre outro nível. Então você vai estar liberto das amarras. Dentre as amarras, uma grande amarra que existe na sociedade, se chama religião. Ele vai dizer isso. Pode prestar atenção. Se é que você já não passou por isso. Tá certo? Não vou entrar aqui, não faz parte do escopo do nosso estudo, tratar sobre senso comum, conhecimento científico, não científico, metodologia científica. Nós vamos tratar isso. Não é o escopo daqui. Estou dizendo que os irmãos vão viver no senso comum. Os irmãos têm que viver no senso da palavra. Esse liberta. O conhecimento da palavra faz você de fato enxergar o mundo como ele realmente é. Na universidade você vai ouvir alguns autores que vai dizer o seguinte: você está vendo as coisas que acontecem aí, mas aquilo que acontece na sociedade o que vai determinar a forma de você pensar é a infraestrutura. A infraestrutura determina a superestrutura. Não é assim? Tem um teórico que diz isso? Ou seja, as relações materiais, a coisa como se dá aqui no âmbito da economia, ele vai determinar a sociedade, como ela trata a propriedade privada, como ela trata os meios de produção. Ela vai determinar como tu pensa. O outro já vai dizer: não, isso é o contrário. A maneira como você pensa, como você enxerga o mundo, vai determinar como a sociedade se organiza, como se dá as relações de trabalho, etc. E tal. E outro diz uma coisa e outro diz outra. A palavra de Deus, eu digo com toda tranquilidade, você vai lhe dizer como é, porque ela vai trazer para você como é que Deus criou todas as coisas e Deus determinou como devia ser a relação dos homens para com os homens e dos homens para com Deus. Onde é que está isso? Nos mandamentos, nos princípios da Escritura. Então, Satanás disse isso. Satanás quis dar a Eva, disse: se liberte desse mandamento, né? Se liberte quebre esse pacto, essa aliança. Nós vimos que Deus é quem determina como o homem se relaciona com Deus, né? Deus que determina. Quebre esse pacto. Você quebrando isso, você vai ter liberdade. Isso é o falso ensino, irmão, do livre arbítrio. O que é o ensino do livre-arbítrio? Olha, é assim: você pode fazer o que você quiser e não vai ser responsabilizado pelaquilo que você faz, porque você tem liberdade para fazer. Ou seja, as implicações que Deus está dizendo sobre você não vai ter não, porque você está em livre-arbítrio. O livre-arbítrio, irmãos, é a capacidade de você fazer o que você quiser fazer, e sobre você ninguém poder imputar nenhuma responsabilidade. Isso é um conceito maior de livre-arbítrio. As pessoas não dizem, as pessoas dizem só que livre-arbítrio é você poder fazer o que você quiser. Pronto, e para isso. Não. Livre-arbítrio, ou seja, o arbítrio que você faz, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, só tem um, é Deus. Deus faz aquilo que Ele quer e ninguém pode questioná-lo. Ninguém tem uma lei superior, ninguém tem princípios superiores que possam implicar Deus naquilo que Ele faz. Mas o homem tem, que é a lei de Deus. O homem tem que prestar contas a quem?
a Deus. Então como é que ele tem total livre-arbítrio? Você tem que prestar conta a alguém. Quem disse isso? A Bíblia diz. Os homens dizem não, você não vai prestar conta a ninguém. Você vai prestar conta a você mesmo, você vai prestar conta ao outro se você fez alguma coisa com ele. Fora isso, você está livre. No livro de Eclesiastes diz: jovem, aproveite a juventude e recreie-se o coração naquilo que lhe agrada. Agora, deixa eu dizer só um pequeno detalhe. Tu vai ter que prestar conta de tudo que tu fizer. Tudo que você fizer, você vai ter que prestar conta a quem? A Deus. O homem quer isso? Quer não. O homem quer ficar liberto. O filho mais moço queria o quê? Pai, me dê tudo que tem, que eu não quero ficar debaixo do seu olhar. Eu não quero ficar prestando conta ao Senhor. Agora, para eu ter mesmo essa liberdade, eu preciso de um realzinho, de uma bufufinha. Então me dê aí o que eu tenho de direito. Mas você só recebe o que tem de herança quando o pai e a mãe morrem. Então os irmãos sabem que com esse desejo aí ele já matou o pai. Já matou o pai. É assim, irmãos. Então, o que se diz que os mandamentos prendem, limitam, amarram, e as pessoas dizem que até escravizam as pessoas. Esses mandamentos escravizam. Tu não faz tua vontade, não se faça, não. Faz a vontade de quem? De Deus. Rapaz, Deus não quer isso, não. Deus quer que tu viva preto. Não, rapaz, Deus te quer. Deus, isso não é um Deus de graça, não. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você vai fazer o que você quiser. O pessoal normalmente usa para cultuar, né? Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Você pode cultuar do jeito que você quiser. Você está liberto, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Você está liberto do pecado. Aí isso lhe amarra. Quem lhe prende é o pecado. Quem lhe prende é a sua própria vontade. Quem lhe escraviza é a sua vontade. Quem lhe escraviza é seu coração. Isso é quem lhe escraviza. Deus lhe liberta e lhe dá proteção. Mas o homem quer? Não quer. Eu ouvi em algum lugar, não lembro mais que isso mesmo. Onde há o espírito, há liberdade. Né? Aí as pessoas, e a grande maioria, inclusive até dentro das igrejas tradicionais, felizmente falam de a lei mata, mas o espírito liberta. Aí eles falam, então, se conta do espírito, o liberta de fazer o que quer. Mas quando Paulo fala isso, é que se você quiser ser salvo cumprindo a lei pela lei, você vai morrer. Mas o Espírito vai lhe libertar a cumprir a lei e não morrer. Então a liberdade é para você obedecer a lei. E obedecendo a lei, com os seus pecados, você não morre. Né? E não, sou livre, a lei manda adorar a Deus assim, mas eu sou livre agora, eu adoro a Deus assado. Não, você vai adorar a Deus do jeito que Ele quer, sem que com isso você morra, por isso de morrer. Por quê? Porque mesmo pecador, com o Espírito de Deus, você tem alguém por trás que cumpriu por você a lei, por isso que você não morre. Com o Espírito de Deus você tem prazer no Senhor. Ó Senhor, na tua lei medito com prazer. Prazer. Oh Senhor, muito obrigado pelos teus mandamentos, Senhor. Oh, como são preciosos os teus mandamentos. Roquinha, qual é o salmo que tem na Bíblia? Que todo versículo fala da lei de Deus, dos mandamentos. Qual é o salmo? Mas a gente estudou, não foi? Isso. Qual é, Abraão? 119. Todo versículo fala. Meu irmão, um salmo com 176 versículos falando só da lei. Você precisa de mais alguma coisa? Ah não, pastor, isso aí é Antigo Testamento, a gente joga tudo fora. Ele vai pegar os 10 mandamentos vai jogar no mato. Quem tem coragem de dizer isso?
Quer dizer, tem um liberais que tem. Então, irmãos, agora, veja, só essa é a primeira lição, vou acelerar aqui. O homem natural, ele quer ficar longe de Deus, tá? Ele quer ficar liberto de Deus. Agora, espiritualmente falando, irmãos, sair de casa, né, não significa, não, esse aí, sair de casa, a casa também pode representar a igreja, o cara saiu da igreja. Não, olha, na prática, você pode fugir da igreja indo para a igreja. Você pode abandonar a religião frequentando a igreja. Não precisa ser ateu, nem coisa parecida. Você pode estar longe de Deus e não perder uma programação da igreja. Pode. Porque nós estamos falando sempre no âmbito espiritual. Tá? Você diz, o filho pródigo, só é pródigo aquele cara que abandona a igreja, vai para o mundão, vive só na prostituição, na farra, na bebida. Não. Espiritualmente falando, por isso que a gente tem que entender a coisa do modo espiritual. E aí vem o filho mais velho, estava dentro de casa, junto com o pai, não saiu. Vou deduzir aqui que ele não vivia na bebedeira, não vivia com as meretrizes, estava dentro de casa fazendo o papelzinho dele. Ele estava salvo? Deixa eu ver aí, pastor. O Sérgio está falando que dentro da, quer dizer necessariamente saindo da igreja, é o aspecto também, dá para ver isso muito claro na parábola anterior, da dracma perdida. Você vê que ela se perdeu dentro da casa. Ela não perdeu, ele abriu a porta e saiu lá para o meio do mar, não. Ela se perdeu dentro da casa, e aí você vai ver que, obviamente, vai ter como assim, como a dracma, vai ter o filhos pródigos perdidos dentro da casa ali. Dentro da casa. Exato. Então, irmãos, basta a gente viver segundo nossas próprias determinações, né? Que isso já na hora que eu vivo segundo as minhas determinações, isso representa um grito de liberdade, já representa uma independência ou morte, tá? Mas vamos para a segunda lição. Nós temos muitas lições. A primeira, qual foi a primeira? Qual foi a primeira? O homem natural deseja estar longe de Deus. Longe de Deus, liberto. Segundo, o homem natural busca saciar os desejos do seu coração. Olha, versículo 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Partiu para perto de casa? Não. Distante. Não, eu vou ficar aqui porque... Não, ele quer ficar longe. O homem natural, ele não quer ficar perto, ele não quer ficar nem com Deus, nem perto de Deus. Ele quer ficar longe, tá? Então, de novo, essa distância longe, a gente tem que entender sob a perspectiva espiritual. Se tem gente dentro, perdido, imagine longe, perto. Quem fica falando que é paradoxal nesse negócio do evangelho, né? É paradoxal. Tem gente que está longe, mas está. Mas a parábola traz o que? Os ensinos, né? As figuras, para a gente entender. Diga daqui. Não, espiritualmente longe, né? Uhum. Fisicamente, muitas vezes fisicamente perto. Muitas vezes perto. Aí, pastor, eu lembrei aqui, o que acontece? O Filho de Deus, né? Ele não precisa, assim como o ímpio, né, o homem natural, ele pode estar fisicamente perto, espiritualmente longe. O Filho de Deus, ele mesmo fisicamente longe, ele vai estar espiritualmente perto. Qual é o exemplo assim que, inclusive, é um dos homens de fé que a Bíblia destaca? Daniel, né? Daniel e os outros, mas vamos focar em Daniel, ele tinha tudo para falar: aqui não tem pai, não tem mãe, não tem sacerdote, não tem ninguém. Eu estou aqui com o poder, eu vou viver do meu jeito, né? Eu vou
os prazeres do meu desejo, que eu irei saciá-lo, né, como o senhor falou aqui. Vou saciar todos os desejos do meu coração, porque ninguém está vendo mesmo Deus. Deus nos abandonou aqui, como na época dele, muitos fizeram isso, né? Deus nos abandonou, então vamos viver absolutamente. Então, ele estava longe fisicamente, né, de Jerusalém, estava longe fisicamente do templo do Senhor, estava longe fisicamente do povo de Deus, mas espiritualmente ninguém estava tão perto naquele período quanto ele. Verdade. Então, irmãos, o homem natural busca saciar os desejos do seu coração. Veja como se encaixa bem a descrição de filhos da desobediência. Os filhos da desobediência. O filho da desobediência, ele não quer fazer a vontade do pai, mas quer fazer a sua vontade. Ele quer satisfazer os desejos do seu coração, não importa o quanto isso vai custar. Para Adão e Eva, irmãos, o custo da desobediência foi dito. Se tu me desobedecer, tu vai o quê? Morrer, um custo alto. Mas eles não contabilizaram o seu custo, não contabilizaram a tristeza para seu pai, as consequências disso para toda a obra da criação. Eva simplesmente fez o seguinte: olhou para a árvore, viu que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou, comeu e ainda deu para o marido. Gênesis 3:6. O filho mais novo olhou para os bens do pai, cobiçou, pediu, juntou tudo rapidamente e partiu para longe. Ele disse: ele for, vou ligeiro, vai para o pai, se arrepende, né? De me dar as coisas. Quando eu estiver longe, aí acabou-se, né? Pegou tudo ligeiro, irmão. Quando o coração quer um negócio, irmão, quando deseja, você faz tudo ligeiro. Não é para fazer a vontade de Deus, é difícil. Olha, eu vou fazer, mas eu vou na próxima semana, eu vou, tá, mas quando é para fazer o desejo da gente, ajeita logo, arruma, eita, qual é a dificuldade, é isso aqui, não, aí corre, sabe, faz tudo, faz um esforço maior do mundo, e dorme tarde, acorda cedo, para fazer sua vontade. Então, para fazer aquilo que ele queria, nós já dissemos, era incompatível viver e ficar perto do pai, tem que ser distante, certo? E o que acontece, irmãos, com alguém que vive longe de Deus? É igual a estar aqui espiritualmente falando. Preste bem atenção, irmão, para não pensar nessa, né, como ter uma visão rasa do evangelho. O evangelho é muito mais profundo. A visão rasa do evangelho é o quê? Não, fulano está vivendo longe de Deus porque ele não está mais frequentando a igreja, porque ele está fornicando, se for solteiro, está com um namoro esculhambado, né? Passou agora a beber, está com trambique no trabalho. Você pensa que só quem está assim é quem está longe e afastado de Deus. Irmãos, quem vive longe de Deus perde tudo. Então, por quê? Porque quem não vive perto de Deus, com Deus, no âmbito espiritual, ou seja, quem está afastado espiritualmente de Deus, olha, está fazendo sua vontade, está desperdiçando sua vida, está desperdiçando seus dons, seus talentos e tudo mais o que Deus lhe dá. Mesmo que ele esteja trabalhando, mesmo que ele esteja juntando dinheiro, mesmo que ele esteja investindo com a gorda poupança, mesmo que ele esteja dentro de casa com a família, quem não está com Deus está desperdiçando sua vida. A gente precisa entender isso. Não, mas fulano está bem, né? Bem como? Longe de Deus. Ninguém fica bem longe de Deus, irmãos. Ninguém fica bem longe de Deus. Então, aquilo que nós possuímos, que não é usado segundo a vontade de Deus, é desperdício, é gasto para saciar os desejos do nosso coração. Porque nós fomos criados. Qual é o objetivo maior? Quando a gente não faz isso, você está desperdiçando.
está jogando tudo fora. Vê espiritualmente, que às vezes a gente chega, né? Rapaz, mas pelo menos a gente tem que renovar a nossa mente, tá entendendo, irmãos? Estou falando isso de todos nós. Às vezes a gente diz, pelo menos, né? A pessoa não está assim, não está, que seria pior, mas está ruim. Ou até, não sei se estaria, a depender da perspectiva do pior. Né? A perspectiva humana e moral talvez seja pior. Mas aquele que está ali entra talvez naquela perspectiva do mundo, né? Ele fica ali naquele ambiente ali e é muito mais perigoso. Por quê? Aí você talvez já esteja talvez já entre no filho mais velho, né? Ele está ali, não, eu estou salvo. Estou fazendo o que é certo. Eu estou fazendo o que é certo, eu estou salvo, eu não estou fazendo. Então aquele talvez esteja lá na bagaceira, assim, o filho pródigo, ele se sentiu quando ele estava lá na bagaceira. Então, às vezes está na bagaceira, às vezes não. Muitas das vezes é muito melhor no aspecto que, rapaz, eita, isso aqui, peraí, está tudo errado aqui. E você está ali, né, rapaz, todo dia eu faço isso, todo dia eu dou dia, eu faço as ordenanças, eu não falto culto, eu sou. E aquilo lhe leva a entender que tá bom. Então eu acho que no aspecto bíblico, né, não no aspecto moral, que eu estou mais aproximando da Bíblia, no aspecto físico ou sensorial, é muito pior. Porque você é aquele que às vezes diz, esse eu vomitarei. Então, eu vou. A gente tem que interpretar, entender as coisas sobre a ótica espiritual, porque senão a gente vai ser sobre a ótica humana e aí não está tão ruim, né? Não está tão ruim. Não está tão ruim. Tem muita gente não rouba, não mata, não rouba, não mata, não se prostitui, não bebe, não fuma. Irmãos, ser cristão antigamente, ou crente, como se diz assim, era o não. Você é fulano é crente? Não fuma, não bebe, não vai para a festa, né? Não joga, não. Era esse o conceito. Mas não vamos entrar nisso. Terceira lição: o homem natural trilha o amargo caminho do pecado e só busca refúgio no mundo. O homem natural trilha o amargo caminho do pecado e busca refúgio no mundo. Amor, me dê esse relógio aí, por favor. O amargo caminho do pecado, o que está falando? O homem natural trilha o amargo caminho do pecado e busca refúgio no mundo. Deu tempo. Depois que eu descobri que em 10 minutos eu podia fazer muita coisa. Tem não tem, depende de João. Talvez não tenha não, a partir de agora. 14, versículo 14, irmãos. Leia aí, por favor. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Irmãos, o pastor John Gill nos diz que o pecado tira tudo o que é bom e valioso do homem, macula a imagem de Deus, tira o conhecimento das coisas divinas, da santidade, da justiça moral e da força para realizar o bem moral. Então o pecado tira isso tudo. Daí a condição miserável da pessoa, e a Bíblia classificar alguém que está em pecado de pobre, cego e nu. Mesmo que tenha dinheiro, que tenha suas vistas, que esteja muito bem vestido. Porque o pecado tira isso, irmãos. Leva o homem a trilhar o caminho do pecado, e ele só vai buscar refúgio no mundo. E aí vem aquela pergunta: onde é que está seu livre-arbítrio para você seguir sozinho? Não segue sozinho. Você tem força por si só para se levantar e restaurar em si a imagem de Deus que foi perdida? Nunca. O homem natural não tem condições, porque esse é um processo externo a ele. Como disse Nicodemos, um homem sozinho não pode nascer
Pode. Ele não pode operar nele mesmo no nascimento. É uma coisa externa. Ele está morto. Irmãos, não há coisa boa no homem, senão o que vem da graça de Deus. Não há coisa boa no homem. Nem tem o homem nada para que possa ser recomendado a Deus, ou que possa oferecer alguma coisa a Deus para pagar a sua dívida. Não tem nada. Olha o versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os pontos. Veja, quando a desgraça bateu a porta dele, onde é que ele foi buscar refúgio? Isso a gente tem que entender bem direitinho. Foi buscar refúgio aonde? No mundo. Enquanto a graça de Deus não sobrecai, não vem, aí a gente entender. A gente precisa entender, porque você vai dizer, de novo, eu vou adiantar, você vai dizer, pastor, o filho pródigo voltou sozinho, pastor. Ele voltou, ele entendeu que estava na miséria, foi ele que voltou. Aí eu digo, preste atenção nas duas primeiras parábolas. A ovelha voltou sozinha? A dracma voltou? Cristo está falando da mesma coisa, do mesmo tema? Tá. Então como é que eu explico isso daqui? Tem explicação. Entendeu? Porque a gente precisa ver todo o contexto. Né? Texto sem contexto é pretexto para heresia, irmão. Você tem que entender tudo aqui, ó. Veja, quando a coisa apertou, ele foi para o mundo. Ele foi buscar refúgio no mundo. Eu pergunto, por que ele já não foi buscar refúgio na casa do pai? E foi por um estrangeiro, cidadão daquela terra, irmão, um estrangeiro, uma pessoa desconhecida. Ele não conhecia ninguém, não. Ele foi para uma terra distante, ele não tinha parente, amigo, não tinha nada, não. Ele tinha amigo enquanto tinha dinheiro. Eu estava gastando nas festas, na farra. Todo mundo diz isso, irmãos, isso é conhecido, todo mundo sabe disso. Não precisa nem iluminação da graça de Deus, não. As pessoas, o senso comum sabe. Se tu tem amigo, porque tu tem dinheiro. Perde teu dinheiro para tu ver nos teus amigos. Então por que ele não foi buscar logo? Eita, rapaz, meu pai, eu fiz uma besteira. Por que ele foi confiar no estrangeiro? E veja como o estrangeiro tratou. O estrangeiro tratou ele bem. Foi, meu filho, você vem de um lugar, de uma família nobre, né? Você contou aí sua história, eu estou comovido. Vai cuidar de porco. Irmão, não é só porque porco é nojento, não. É porque para um judeu cuidar de um porco, quando Cristo deu. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que prestar muita atenção no que significa para aquela época cada expressão dessa, para poder a gente compreender o sentido da parábola. Entendeu? A gente precisa. Nós lemos na leitura continuada que Jesus mandou os espíritos para os porcos. As pessoas daquela cidade ficaram todo mundo se admirou, não foi? Se admirou com o gadareno que foi liberto e se admirou com os porcos, a manada de porcos. Mas eles ficaram mais tocados com os porcos do que com o homem que foi liberto. Como é que pode um negócio desse? É porque a visão do homem natural, ele não está entendendo aqui, é a visão do perdido. Ele não consegue enxergar a grandeza da graça, da maravilhosa graça de Deus, não. Se aquele povo entendesse Jesus Cristo, a libertação, aquele negócio, dizia o seguinte: Jesus, toma esses porcos todinhos, porque tem um monte de gente aqui endemoniada. Toma os porcos todinhos, que eu pago. Eu dou o que a gente tiver aqui de porco. Pode levar, se o Senhor puder. Se esse for o preço para libertar as pessoas. Eu quero ver as pessoas libertas. Eu vi como esse homem vivia. Eu vi a tristeza que era a vida dele. Eu vi as consequências dele aqui na sociedade, para o pai, para a mãe, todo mundo que estava aqui perto. Ele era um horror.
E agora olha o homem aqui restaurado, sentado. Estava sentado, limpinho, vestido, falando normalmente. Coisa que nunca aconteceu na vida daquela criatura. Ainda de viver se cortando, urrando, gritando, andava nu. Assim é o homem natural. Ó, versículo 16. Ali desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O mundo, irmãos, não oferece aquilo que a gente precisa. Não oferece. O que a gente realmente precisa, não. O que a gente necessita para saciar a fome, não. Porque a maior fome que o homem tem é a fome da alma. E nesse sentido, o mundo só tem alfarrobas. Só tem isso. Agora, dada a condição do homem natural, sua miséria, sua pobreza, sua vergonha, seu estado deplorável, com que nasce, chafurdado em pecado, nós passamos a graça. Porque isso tudo é para a gente entender o estado do homem natural. Veja, para entender a graça, eu tenho que entender a desgraça do homem. Então, o que acontece aqui com o filho mais novo, ou filho pródigo, é o estado de desgraça no qual o homem natural nasce e vive. Entendeu? Ele já nasce nessa situação aqui. Já nasce na miséria do pecado. Já nasce desejando, né, se afastar de Deus, se libertar de Deus. Ele já nasce nessa condição. Ele nasce desse jeito. Não é que ele vai se tornar, não. Aqui, não, ele vai se tornar desse jeito. Não, não vai se tornar. Ele já nasce assim, inclinado para o pecado. Agora, quanto mais tempo passa, mais ele quer se libertar. Entendeu? É isso que acontece. Agora nós vamos à graça. Viu a desgraça? Vamos ver a graça. Como é a graça? A graça manifesta pelo Pai, de forma gratuita. E a primeira coisa que a graça de Deus age na vida desse homem é quando ele ainda está lá com os porcos. Não é quando ele vem, não. Você pode imaginar assim, não, quando ele vem o Pai recebe, né? Não. O entendimento correto é o seguinte: a graça de Deus já acontece quando ele está com os porcos. Quando ele está cuidando dos porcos. Versículo 17. Leia, João, por favor. Então Caim em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Irmãos, esse caindo em si, eu quis destacar até, irmão, por que ele antes não caiu em si? Não, pastor, porque o cara tem que ficar na miséria mesmo. Não, irmãos. Esse cair em si não é algo meramente da conclusão da experiência humana. Tem um componente divino aí. Eu digo isso, irmãos, porque milhares e milhares de pessoas, depois de passarem por situações difíceis da sua vida, não chegam a essa conclusão. Não chegam. Não caem em si. Eu pergunto, quantos não recebem o livramento de uma morte certa? Quantos não recebem o livramento? Reconhece que foi Deus, mas permanece rebelde. Quantas e quantas pessoas não passam por isso? Quantos não são curados de câncer e prometem ter uma vida? Quantos não são libertos do alcoolismo, das drogas, dos remédios controlados, mas não conseguem se libertar do vício do pecado? Eu pergunto, quantos? Não é, irmãos, o que acontece, entendeu? Com a pessoa, não é a desgraça que acontece com a pessoa que faz a pessoa cair em si, não. Não é isso, não. Houve um componente externo aí. Houve a graça de Deus que fez com que esse jovem voltasse. Fez com que esse jovem caísse em si. Esse cair em si, irmãos, é o véu. É o véu dos olhos, é o véu do entendimento, é o coração trocado. Ó,
Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei. Ó, irmão, consciência de pecado, com a necessidade da miséria, isso é uma graça. Isso não vem da pessoa, não. Ele disse: ó, pequei contra o céu. Eu pequei primeiro contra Deus e pequei contra o Senhor também. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa consciência só vem mediante a graça do arrependimento. Eu vou trazer aquele versículo que a gente conhece bem, Atos 11, 18. E ouvindo eles essas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ele teve a consciência da situação que estava, porque foi lhe concedida a graça do arrependimento. Deus concedeu o arrependimento a ele quando ele estava lá nos corpos, e ele não se considera digno de ser restaurado à condição de filho, porque sabe que não merece. Então isso é consciência do pecado. Ele sabe que não merece. Ele fez igual o salmista no Salmo 51:3. Eu conheço as minhas transgressões, eu tenho consciência do pecado. E como a parábola lá que diz, a citação de Jesus que diz, o publicano falou: ó Deus, ser propício a mim. Ser propício é o quê? Deus, eu não mereço, eu só estou pedindo para o Senhor, pela sua graça. De novo eu digo, irmãos, igual aquele cego que chegou para Jesus e disse: se tu quiseres, tu podes me curar. Se tu quiser. Se tu não quiser, tu não vai. Então está nas tuas mãos. Eu estava chegando aqui agora, e aí eu estou terminando uma parte, que a graça, o entendimento é algo externo, né? Como você falou, vem de Deus. E aí a gente traz aqui, de volta aqui, né, para o texto, a situação que o filho pródigo está é tão deplorável que fala o seguinte, que ele desejava as alfarrobas que davam aos porcos. O que é que acontece? O ser humano, ele entende que em muitas situações ele tem visão de túnel. O que é visão de túnel? Ele só vê aquilo ali, né? A gente fala isso muito com informação, né? Não tem visão de túnel. Mas tu olha, né, o periférico, né? Que tem periférico. Às vezes o cara foca ali numa coisa, está vindo alguma ação inimiga oposta. Aqui você está vendo, porque você não é só os olhos, seu sentido, todos estão com aquilo ali, né? Não sei se você já observou isso, talvez em alguma situação a gente parece que se cega de tudo, só vê determinada coisa. Essa situação aqui dele é uma situação onde normalmente as pessoas só vão ver a alfarroba. Ela não consegue, por quê? Ela está passando fome tão grande ali, ele está passando tanta necessidade que ele não enxerga mais nada, ele não consegue ver mais nada, o que ele consegue ver é aquilo que está mostrando a ele. Então, o normal é ele continuar insistindo na alfarroba, ele continuar insistindo para comer aquilo ali, e não parar, ele naturalmente ele vai querer somente a alfarroba. E aí é um aspecto que eu consigo extrair do texto, que é o seguinte: muitos terão alfarroba, e se contentarão com o que o mundo dá, que é a alfarroba, que é um prazer ali, que é uma saciedade ali, como essa saciedade seja ruim em todos os aspectos, né? E o verdadeiro Filho de Deus, ele não tem essa alfarroba, né? Ele não vai ter essa alfarroba, ele vai querer em um certo momento, mas não vai ter. Então, esse aspecto que, concordando com a palavra do Senhor, jamais um cara, a gente vai chegar ao que ele chegou, né? Se não for pela graça de Deus, porque nós, assim, como a humanidade, temos visão de túnel. Se não for Deus falar: epa, olha para aqui, a gente não vai olhar. A quinta lição:
Deus, na sua graça, perdoa a sua iniquidade e restaura a sua dignidade. Veja, a graça de Deus, a graça concedeu o arrependimento. E qual foi a quarta? Não, a quarta foi essa que eu disse. Deus, na sua graça, concede o arrependimento. Entendeu? Porque ele se arrependeu, porque Deus concedeu o arrependimento. Então, caindo em si. Eu mostrei aos irmãos que, principalmente aqui, só usei Atos 11, 18, que Deus é quem concede o arrependimento. Por isso que ele caiu em si. Ele poderia dizer, não, ele por si só chegou a essa conclusão. E mostrei aos irmãos que todos os irmãos sabem, e vocês conhecem, situações de pessoas que estão na miséria, mas não se voltam para Deus. Ele está na porta da morte, mas não se volta para Deus. E muitas vezes já foram alvo da misericórdia de Deus, já foram receber um livramento, mas não volta. Não volta. Está lá. Então o quarto foi esse, né? O quinto é Deus, na sua graça, perdoa a iniquidade dele e ainda restaura a dignidade. Vamos lá, versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha, irmãos, o perdão é graça, é misericórdia, é dádiva da parte de Deus, porque Deus não tem a obrigação de perdoar. Deus não tem a obrigação de perdoar. Ele faz porque quer, porque prometeu. Isso está na figura do pai, que compadecido correu, abraçou e beijou o filho. Porque, irmãos, as atitudes do filho ali mereciam o quê? Punição. O filho não merecia. O que o filho fez não merecia perdão, merecia justiça, merecia restituir o que gastou, com juros e correção. Coisa que esse jovem jamais teria condições de pagar. Não teria. É equivalente lá, irmãos, à parábola que Jesus disse do servo incompassivo, que ele estava devendo um valor ao seu senhor, que ele não tinha jamais condições, e o Senhor disse assim: eu te perdoo toda a dívida. Então, aqui a graça do perdão. Por isso, irmãos, que Deus não nos trata segundo merecemos. Deus não nos trata segundo merecemos. Veja o que é que o pai fez. E o filho lhe disse aquilo que ele propõe no coração: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o que é que o pai faz? O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Isso significa dizer que ele mandou seu servo lhe trazer uma roupa, porque ele estava vestido de trapos. É a figura do homem, irmãos. Está vestido de trapo. O homem natural está trapos do pecado. Essa roupa nova aqui é considerada a justiça de Cristo, que cobriu os seus pecados. Uma nova roupa. O anel que ele pôs no dedo é sinal de filiação, sinal de herança, sinal de autoridade. E as sandálias, sua liberdade. Por que ele estava sem sandália? Porque o escravo andava descalço. O escravo não andava de sandália, andava descalço. Concluindo, irmãos, para finalizar. Versículos 23 e 24. Trazei também e matai, olha, o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Olha, estava perdido e foi achado. Pera. Foi achado? Ele não voltou sozinho? Ele não voltou sozinho? O pai não foi atrás dele? Olha a comparação com as outras duas parábolas. O pastor foi atrás, a mulher que perdeu foi atrás da... E o pai, irmãos, aqui foi atrás do filho. Mas ele veio, pastor. Ele veio porque o pai lhe concedeu o arrependimento para ele vir. Senão ele ia continuar
Não, lá foi uma boa. Ele não ia querer voltar para casa. Ele não queria ficar preso. O pai mandando em mim, dizendo o que eu tenho que fazer, eu prefiro ficar aqui. Quantas pessoas me dizem isso? Quantas não dizem isso, irmãos? Esse meu filho foi achado por que o senhor não foi procurar ele? O senhor ficou em casa. Olha, Jesus errou, foi? Jesus errou, irmão, na palavra. Jesus não erra. Ele foi achado porque Deus foi buscá-lo. Deus foi buscá-lo. Assim como foi buscar a ovelha e assim como foi buscar a dracma. E para momentos como esse, é um momento de regozijo, de alegria, fica reservado o novilho cevado. Cevado é gordo, novilho gordo. Pode ser novilho, pode ser uma galinha, né? Ali é uma novilho. Ô pastor, Sim. e aqui no versículo 4, ele estava morto e perdido, não a partir do momento que ele saiu, mas desde quando ele estava. Desde quando estava. Ele estava morto, e a questão de reviver aqui também tem um aspecto de achar, né? Como ele pode reviver sozinho? Pode, Né? pode. Então, ele não foi que ele estava. Ele estava vivo e estava com Deus, com o Pai, depois ele foi perdido, depois voltou de novo, né? Vai e volta. Não. Ele nunca estava vivo e nunca tinha sido achado. Né? Estava perdido dentro de casa. Desde sempre. Ele nasceu Morto. nasceu perdido e morto. Do mesmo jeito que seu irmão. Do mesmo jeito. E do mesmo jeito que a humanidade nasceu morto. Nasceu morto. Está vendo, irmão? Que maravilha a palavra de Deus. Né? Então, irmãos, está aqui, guardou o novilho cevado. Isso mostra que Deus sempre reserva, irmãos, o alimento que alegra, não apenas ao filho, mas a todos aqueles que fazem parte da aliança. Chamou todo mundo, do mesmo jeito que quando a ovelha foi perdida, foi encontrada, chamou todos. A mulher, quando achou a dracma, chamou as vizinhas e se alegrou com todos. O que, irmão? Quem se alegra com uma coisa dessa? Quem se alegra com uma coisa dessa? Quem faz parte da aliança, quem faz parte do reino. Quem não faz, diz, oxe, fulano, ó, virou crente. Eita, meu. A um já, né, já escanteia logo. Escanteia. Quem não se alegra? Vai se alegrar por quê? Só vai deixar a gente, não vai andar mais com a gente, não vai me buscar com a gente. Etc. Vamos caminhar, irmão. Já 2 palavras a gente finaliza. Deus tem a provisão, irmãos. Tem o novilho cevado. Deus tem um banquete. Nós não vimos Deus prepara um banquete, tá? Para aqueles que desejam comer as coisas do reino. Mas as coisas do reino de Deus, não. Quem não faz parte do reino de Deus não tem paladar nas coisas de Deus. Não tem paladar. Adorar o Senhor no dia do Senhor, para o cristão é um banquete. Ele fica esperando. Quando alguém convida você para almoçar na casa, diz, olha, tem um compromisso, tem um almoço, tem uma janta na casa de fulano. Você se ajeita e fica naquela expectativa, né? O cristão fica na expectativa. Deus preparou para mim um banquete no domingo. Acaba se prepara todo, olha. Você se ajeita todo. Do mesmo jeito que você se ajeita. Só tem um compromisso, viu? Tem um compromisso. Vou jantar na casa de fulano. Aí você se prepara logo antes. Escolhe a roupa ou não escolhe? Escolhe a roupa, toma banho, se ajeita para chegar lá. Deus tem um banquete. Deus tem um banquete no dia do Senhor. Mas só para aqueles que vislumbram a maravilhosa graça de Deus. E saber que essa graça alcança até os filhos que desejaram a morte do pai. Como nós somos responsáveis pela morte do filho do pai? Somos responsáveis pela morte de Cristo. Somos aqueles que rejeitaram todo o favor do pai, seus conselhos, seus afetos e sua companhia. Nós somos esses.
Meus irmãos, que participemos desse banquete e nos alegremos com o Senhor, porque o Senhor tem sempre um novo reservado para nós. Amém? Amém. Vamos orar.